preparados. Olá! Olá, é nós de novo! Aê, palmeirenses, rooftoppers de todo mundo, sejam bem-vindos! Alô, mais uma edição do Rooftop Turiaçu, meus grandíssimos amigos, Marcos Gravellini, lá de Sinop, que maravilha! Paulão, Legiornando, que sua análise é curada. Tudo bom, Paulão? Beleza, e vocês aí, Rooftopers? Tudo tranquilo, tudo em paz. E é isso aí, nossos corações estão né, mais verdejantes do que nunca. Coisa, semana boa, uma semana boa para estar em ascensão, né? Acho que é um time que está em ascensão, né? Não é? Como é que está o nosso momento? Fazer uma pergunta inicial. Vou começar com uma pergunta inicial para vocês. O que vocês acham? Este é o melhor momento da temporada do Palmeiras, agora de 2025? O que vocês acham? Começando por você, Garbá. O que você acha? Cara, o nosso time está em ascensão, né? Nosso time não chegou no topo ainda, né? Nosso time está crescendo. Eu acredito que vai melhorar mais ainda. Tem mais a crescer, mais a acrescentar. Isso aí é quase certeza. Mas vai o ápice ainda. O Palmeiras está diferente de outros anos. Não sei se já reparou. Palmeiras, nos outros anos anteriores, ou ele já estava no limite, ou ele estava muito abaixo, né? Ou já tinha passado. Agora, vocês podem reparar, nós não chegamos ainda no ápice e o time já está redondo. Então, eu acredito que vai crescer mais. Tem mais ainda para mostrar para a gente. E você, Paulo, você concorda também que o Palmeiras passou por aquela fase? Talvez a gente tenha passado justamente por uma fase mais individual, né? Enquanto ainda estava com o Estevão, com o Rios e com o Marcos Rocha, até pela qualidade do Estevão. E agora a gente esteja voltando um pouco para o futebol coletivo, né? Mas no cômputo da temporada, será que a gente está no melhor momento dessa temporada? Ou o que você acha? Bom, a gente já teve um momento muito parecido com esse, hoje, né? No pré-mundial, que foi quando o Anderson começou a jogar bola e que a gente falou, nossa, parece que encontramos, e foi aquele momento pré-mundial que a gente se empolgou. Mas era um momento diferente. Por que eu falo que era um momento diferente? A gente estava prestes a perder, até então, sabidamente, o Estevão, e daí, sem saber, o Rios. Mas, até então, o Portuga cismava que era 9x9. Ou jogava o Roque, ou jogava o Flaco. Nesse meio de tempo, inclusive a gente já comentou aqui, a gente não sabe se ele já sabia disso ou não, porque esse português fala que trouxa ele é, mas português não é trouxa não. Ou ele já sabia que essa dupla ia engrenar e ele estava apostando isso pro fim, porque, como eu falo, o que passa lá dentro a gente não sabe, né? A gente sabe o que eles deixam a gente saber. E a chegada do Andreas foi, como todo mundo está falando, eu não posso discordar, a cereja do bolo. Como o Garba falou, Garba, o estrategista, como o Garba falou, a gente tem ainda muito para crescer e o nosso time tá bom. Ainda pode melhorar, mas eu quero só lançar para você agora, Garba. Você acha essa que a gente está todo mundo falando a respeito da contratação do Andrés Pereira, e eu gostaria de saber o seguinte: a grande questão é, ele entrou como segundo volante ou como meia? Porque eu acredito que a maior parte do pessoal esteja querendo ver ele jogando como meia, né? Não decepcionou e parece que saiu o Evangelista ali, parece que casou bem, né? O Evangelista, o Aníbal Moreno, até como primeiro volante, e o Andrés Pereira ali trabalhando como terceiro volante, mas como meia mesmo, né? O que você acha? Como é que está o posicionamento dele? Você acha que ele entrou bem no posicionamento? Ele entrou flutuando ali, né, o Garoto? Ele entrou mais como um meia.
Que nem nesse último jogo agora, ele entrou na do Veiga, né? Ele entrou mais adiantado, tanto que o Evangelista entrou ali como segundo, né? Na volância. Então, ele pode jogar mais à frente, chegando mais na área, que ele pisa bem na área, né? Não precisa nem falar como que é a qualidade, né? O cara meteu 2 gols, bate bem, toca bem a bola. Então, ele pode fazer as duas funções. Eu acredito que ele vai ficar mais na questão da meia ali. Apesar da gente ter o Maurício e o Veiga, né? Mas eu acredito que ele vai mais nessa função. A hora que a gente tiver o Paulinho disponível, aí ele vai para segundo volante, aí é certeza. Já imagina esse meio campo nosso aí, Paulinho e Andréas. Nossa. Você acha, Paulão, que quem pode rodar nessa balança aí, seja o Veiga e o Maurício, agora na titularidade mesmo? O Evangelista vem ganhando ali espaço e firmando a posição também? Eu acho que nessa brincadeira toda, né, como eu falei, que a gente estava falando agora, que era o Flaco, era o reserva do Rock, né, e o Evangelista era o reserva do Rios. Eu acho que com a chegada do Andréas, o Andréas, nesse momento, ele veio para ser o 10. Na verdade, a gente tem o 5, né? Vou falando em numeração, o 5, que seria o Aníbal, o 8, hoje, é o Evangelista, e o 10 é o Andréas. E, digo mais, o Maurício virou reserva do Anderson. Assim como o Veiga virou reserva do Andreas agora. Essa é a minha opinião. Justo. Está encaixado dessa forma aí. Justo. Pelo time, pelo que o time está jogando. E digo mais, a hora que entrar a Sombra, que você catou bem. Eu não penso que eu esqueci o que você fez. Eu não esqueci não, viu? Lá na Argentina. A hora que a Sombra entrar, é bom você olhar aí até o banco de reserva aí. Beberton, com você mesmo que eu tô falando. Sabia que ia falar isso, eu sabia. Pô, ele foi bem no jogo contra o Fortaleza. Foi muito bem, mas esse que é o problema, né? Esse que é o problema. Ele oscila entre ser Valdir Pérez e Marcos, né? É complicado isso, né? Olha, que eu peguei uma época do Valdir Pérez, são dois Valdir Pérez, né? São dois principalmente para a torcida São Paulina, né? Que ele era de São Paulo, mas foi goleiro da seleção brasileira também, né? E ele pegou uma baita época. Só que se você for ver, vocês peguem aí no YouTube, colocam o Valdir, coloca aí o Valdir Pérez, qual é o tamanho do Valdir Pérez, perto dos goleiros de hoje, parece que tem 1,5 metro. Porque, cara, ainda mais carequinha, né? Ele era carequinha. E ele falou, pô, esse cara não mete meio. E o cara era bom, velho. Lembra? Pegou uma época. Era bom, eu conheci o Valdir Pérez pessoalmente uma vez, né? E assim, lógico, menino, imagina, eu era menino, imagina, eu nem sei hoje se é vivo ou morto. Mas os grandes responsáveis pela nossa derrota ali na Copa de 82, que foi uma das melhores seleções que eu lembro de ter visto, aliás, de todas que foram campeões após 70, eu acho que a de 82 foi a melhor. E para mim, ele, mais do que o Cerezo, foi responsável pela nossa derrota. Mas, porra, bom, não vamos entrar no mérito, mas acho que o Paulo Rossi era na cara do gol ali, mas esse é assunto para outro episódio aqui, né? Mas a dúvida só, falando uma dúvida. Aliás, não é nem o nosso métier, porque aqui a gente fala de seleção de verdade, né? Ó. É isso aí. Mas, dando continuidade aqui, como você estava comentando a respeito dessa parte, vamos passar um pouquinho para a defesa só agora. Eu acho que a única dúvida, não precisa nem de repente abordar toda essa parte do jogo, mas para próximas partidas é se entre o Kelvin ou o Giai. O Kelvin teve uma pancada no pé, né? E já ficou fora da última partida, tudo mais, está se recuperando, voltou
voltou a campo ainda para fazer o treino já hoje, né, na segunda-feira, e aí fica a dúvida se ele vai ter condição para o jogo contra o River Plate agora na quarta-feira ou não. Vocês acham que o Giai aguenta a pegada? Porque a dúvida é a seguinte, se a gente for jogar, então, com o Andrés Pereira e o Felipe Anderson, e o ataque com o Flaco e o Vitor Roque, a gente está jogando mais ou menos um 4-4-2, ou eu estou errado? Garba, você que faz a boa análise, a gente está jogando em qual esquema? Qual que é? Como é que a gente está aí? 4-4-2 ou 4-2-4? Tá mais para 4-2-4. Então, mas você acha que a gente vai conseguir... 4-2-4, você acha que a gente tem a pegada de... Eu não sei se chegou para vocês, nessa semana andou circulando aí pelas redes um áudio do... teria sido, acredito que tenha sido um áudio do técnico do River Plate, né? Isso. Tá xingando todo mundo, falando, vocês não marquem, porra, seus filhos da puta, vocês não me marcam, vocês me matam assim, seus desgraçados, tudo mais. Então, assim, essa questão da marcação é fundamental, e os caras vão vir por tudo ou nada, né? Vocês acham que a gente não corre um risco aí, principalmente naquela questão, como a gente sempre abordou, na cobertura das laterais, porque de repente a gente fica aí com o Aníbal Moreno como primeiro volante, mas de repente o Evangelista não consegue fazer a cobertura certa, e o André está muito na frente e falha um pouco nessa marcação aí atrás. A gente não corre esse risco com essa composição que a gente está pensando? Olha, o risco defensivo. Fala aí, Dema. Na minha ótica, né, na minha visão, eu acho que o Palmeiras não deve entrar recuado. Ele pode colocar o Giai ali na dúvida, né? Para dar mais uma fechada, consistência ali na marcação pela direita. E só. Não pode recuar, não pode sair dessa linha que a gente jogou lá na Argentina. Se você recuar demais, os caras vão vir para cima. E o time argentino, a gente está cansado de saber que eles jogam melhor fora do que no campo deles lá. Esses caras são enjoados, são chatos. Então, o Palmeiras não pode cair nessa armadilha. Tipo aquele outro jogo lá que a gente sofreu pra caramba, né? Tava 3-0, a gente tomou 2 gols, e ainda bem que o VAR agiu de forma correta, né? Senão, rapaz do céu, o trem ia ser feio, né? Então, eu acredito nisso aí. Se o Palmeiras manter essa linha aí, não passa sufoco, não vai ter aquele sofrimento que a gente teve, né? É mais ou menos. Verdade. Né, Paulo? E o que você acha, Paulo? Porque você acha que existe alguma chance de a gente entrar com 2 volantes ali, com o Evangelho, com o Martínez também? Ou vamos seguir com essa linha mesmo de 2 meias e 2 volantes? Eu acho que a gente deve seguir. Não me surpreenderia, porque o Giai tem um poder de marcação um pouco melhor, mas a gente perde na profundidade, né? Isso é um fato. Mas eu não me surpreenderia que o Giai começasse, até por ser um jogo que eles vão atacar mais. Isso vai ser um fato, porque nós jogamos por 2 resultados, eles jogam por um só, né? Então, eles têm que ganhar o jogo, né? A sobrevida deles na Libertadores depende deles fazerem 2-0 ou 1-0 para levar para o pênalti. Uma coisa eu te digo, não pode jogar, aliás, é melhor jogar com 10 do que jogar com o Mikael, cara. Só não pode jogar o Mikael, porque o Mikael, ele fingiu uma contusão. Ele tomou um balanço de corpo ali, ele fingiu uma contusão, porque se você for ver bem, o cara nem encostou nele. Ele fingiu que ele caiu para falar que aconteceu alguma coisa. E ainda, ele viu o gol, eu estava vendo hoje, ele ficou vendo tudo acontecer, e a hora que saiu o gol, ele caiu de novo. Ah, não, Mikael, ó, se você precisa do dinheiro do Uber, eu pago, cara. Ó, claro. O Paulo quer dizer isso aí, não coloque no mesmo elevador o Paulão e o Mikael. Não vai dar certo. Fiquei com saudade do Luan, cara. Eu mesmo bato na minha boca. Fiquei com saudade do Luan. A ponto de eu achar que o Luan merecia jogar, cara. Tá louco. O Paulo não repete isso às vésperas de uma partida tão importante, Paulo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então eu quero...
Fala, Garba, como é que é? A gente entende o desespero do Paulo, né? Porque, cara, bicho, não tem lógica, velho. Não tem. Nem Beck de Fazenda faz um papelão Mas, daquele, velho. mas nem eu, cara. Eu tenho, olha, Ah, eu peso 105 quilos, cara. Eu não caía naquela finta. Eu caía em cima do cara. Mas que nem aquele cara caiu, eu não caía, cara. não tem como, né, bicho? Não tem como. Jogador profissional não pode levar um drible de corpo daquele ali. Você tá Se você tá louco, que isso? do atacante ali, você não pode deixar o cara virar do jeito que o cara quer. Não adianta, cara. Ele é muito molecão, muito cabaço, como se diz. Não, Bom, tudo esquece, bem, meu. mas ele ainda vai estar ali. Tem o Fux também que está jogando bem. Depois eu não quero entrar nesse mérito, a gente já está daqui a pouco encerrando essa primeira parte da nossa discussão aqui. Mas parece que o Palmeiras também tem um menino ali nas bases que veio da República do África. Marfim, se não me engano. Isso, parece que é muito Costa bom, do Marfim. rapaz. Parece que no começo do ano que vem deve estrear, vamos esperar para ver aí. Não me lembro agora o nome de Comeco chama. Dizem que Uma é torceira. muito bom. Dizem que é bom, que é grandão, bem zagueirão mesmo, né? Mas essa toda a informação que a gente tem, né? Porque ele tá vindo. É engraçado isso. É uma coisa que agora, né? A gente tá indo buscar jogadores ao redor do mundo, trazer para cá, no caso, para ir e revelar eles para o mundo. Dizem já que clubes europeus, não o Barcelona, obviamente, já estão sondando o nosso menino Roque. De Não novo? é? Deixa eles para lá. Só corrigindo aqui, o nome do rapaz é Coné. Coné tem 17 anos de idade, é República da Costa do Marfim. Então vamos torcer aí, de repente tem novidades aí para o começo do ano que vem, que ele não pode estrear pela idade, por ser estrangeiro e tudo mais. Agora, eu vou falar só um adendo. Você acha que se botarem 100 milhas na cabeça do Roque, a Carminha não fala tchau, Roque, obrigado por tudo. Ainda mais com o Paulinho voltando. Apesar de que eu acho que quem vai sair é o Flaco.